Olá pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Bezerra, bem-vindo a mais uma conversa que vamos estar tendo aqui sobre o TSQL e hoje vamos estar falando sobre as funções agregados, né, que são funções que vão estar juntando, agregando, como o nome já diz, os seus valores para você ter alguns insights e criar relatórios ou entender os seus dados, né, pegar todos esses dados e transformar em informações. Quais são as funções que eu vou abordar hoje? Account, que conta os registros, né? Deixa eu me transicionar aqui para lá. Account, que conta os registros. A sum, que soma os valores. Average, que calcula, né? A média dos seus valores agregados. A max e a min, que pega esses valores e obtém o valor máximo e o valor mínimo. O group by, que você vai entender melhor, mas ele agrupa os seus resultados. E o having, né? Que ele filtra os seus resultados após o agrupamento. Uma coisa que o where não consegue fazer, que é filtrar com funções de agregamento. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso sistema, aqui dentro do nosso banco de dados, dentro de programáveis, as funções que a gente tem. Dentro de programáveis, você vai ter uma pasta de funções. Aqui, a gente sempre vai, no momento, como a gente não está criando ainda, procurar as funções do sistema. Então, legal. E quais são as funções que a gente vai estar trabalhando hoje? As funções de agregamento. Nas funções de agregamento, a gente consegue identificar todas que a gente falou aqui e mais algumas, né? E o legal é que você consegue entender a sua função quando você estiver trabalhando com ela, quando você vem aqui nela. Se a gente for aqui primeiro na count, a count está aqui. O que a count recebe? A count recebe como parâmetro uma expressão de qualquer tipo, então a gente pode trabalhar com qualquer campo, e ela vai sempre retornar um inteiro. Tá? A AVG, a sum, vamos para a sum, que é a próxima. A sum, como parâmetro, você vai necessariamente ter que informar um tipo de dado que vai ser um exact numeric ou um numérico aproximado, que foi o que a gente falou nas aulas de tipo, né? E ela vai te retornar o quê? Um integer, um decimal, money ou float. Legal? E aqui, beleza, vamos na AVG, average. O que a average recebe? A average vai receber um numérico exato ou um numérico aproximado e vai te retornar a mesma coisa da sum. Poxa, legal. E o que? Aqui a max. Ó, a max, você pode colocar qualquer valor, né? E ele vai te retornar é, exatamente o valor, a expressão que for, que vai ser do mesmo tipo da expressão que você informar, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente já conhece aqui um pouco das funções que a gente vai conversar, né? Elas são funções do sistema e aqui são palavras limitadas do sistema, né? Que fazem parte da sintaxe. Então vamos lá. Eu criei uma tabela para a gente conversar sobre essa tabela aqui, a teste de agregamento. Essa tabela é basicamente o quê? Um registro de todos os pagamentos que eu vou estar fazendo para freelancers. Então toda vez que eu peço um serviço para o Gabriel e eu pago R$ 100 para ele, eu vou registrar aqui. Paguei para o Lucas, solicitei a criação de um website para o Lucas. Eu pago aqui esse valor. Daiane, é um design de logo. Beleza. Camila, monta um servidor para mim. Beleza. E aqui, esse vai ser basicamente o registro que eu vou ter, que a gente vai trabalhar na nossa aula de funções agregadas. Então, legal. Vamos primeiro para a nossa função count, né, que é a nossa primeira função aqui. A nossa função count, ela serve para contar registros. Ou seja, se eu abrir aqui a função count, eu vou dizer, ele vai estar me dizendo o quê? Eu posso informar qualquer valor e vai me retornar um inteiro, uma conta dos valores que eu tenho. Então, se eu selecionar isso aqui para a gente, dentro da nossa tabela DBO, né, esses agregados aqui, se eu escrever aqui count, me conte quantos nomes eu tenho dentro dessa minha tabela, ou seja, quantos pagamentos eu fiz para os meus freelancers, eu fiz 8 pagamentos esse mês. Então, com essa função, eu poderia fazer umas brincadeiras e entendimentos do que está rolando aí com todos os meus dados, né? Aqui, eu já sei que são 8 pagamentos. Legal, poxa, interessante, já tenho uma informação aí em cima do meu dado. Beleza, mas eu gostaria agora de entender, dentro aqui da minha tabela, quanto de valor, né, monetário eu paguei durante esses serviços. Então, a gente pode usar a nossa outra função, a função de agregamento sum. A função de agregamento sum, ela diz que a gente precisa passar um tipo específico, né? Ele pode ser numérico exato ou numérico aproximado. Ou seja, a gente não consegue passar varchar e outros tipos. Como o nosso cara aqui é numérico exato aqui, é o nosso salário. Então, se a gente colocasse aqui o nosso sum e passasse a nossa coluna salário, a gente conseguiria saber o valor monetário que foi pago durante esse mês para todos os nossos serviços. Legal, olha, a gente tem uma informação aqui. Poxa, bem interessante, somamos todos os valores. Mas agora, eu gostaria de entender qual foi a média que eu paguei para todos os serviços. Ou seja, qual foi todo o valor que eu paguei dividido pela quantidade de vezes. Então, a nossa média aqui, para cada serviço, foi 4.824. Então, legal, dos meus 8 serviços aí, em média, eu estava pagando isso daí. Acabei pagando isso daí no final do mês. Legal. Mas aqui, agora eu gostaria de entender o máximo e o mínimo, né? Que retornam os valores máximos e mínimos.
Então, como eu faria isso? Para identificar qual foi o valor máximo aí que eu paguei de serviço. O valor máximo que eu paguei de serviço, a gente pode ver aqui, ó, foi 15 mil. E a nossa função max retornou 15 mil. Agora, se eu trabalhasse com a minha função min, ele retornaria os 50, né? Então, como eu tenho duas 50, ele não discriminou os dois. O valor mínimo, como são iguais, nos retornou apenas um. Legal? Legal. Mas agora, eu gostaria de trazer outras colunas, né? E aí que o nosso group by, ele entra, né? Se eu tento trazer o salário mínimo e o nome, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele vai dizer que essa coluna aqui, ela não está sendo agrupada. E como a gente está trabalhando com função agrupada, ele vai agrupar esse retorno, né? Esse campo aqui. E ele precisa que todas as colunas retornadas estejam no mesmo formato. E por isso a gente usa o group by para agrupar todas as nossas saídas, né, os nossos campos de saída, as nossas colunas. E dessa maneira a gente teria aqui, então, todos os valores, né, os valores mínimos para cada pessoa. E por que ele retornou tantos, né, aqui, Gabriel? Por quê? Porque aqui ele agrupa por nome. Então, assim, ele não estaria trazendo o mínimo, o salário, o menor salário, né? O menor valor pago por serviço. Ele estaria agrupando todas as pessoas que eu tenho aqui e depois ele estaria trazendo todos os valores mínimos para cada pessoa. Por quê? Ele só agrupa valores iguais, certo? Então, aqui, perceba que apenas a Camila foi paga por mais serviços, né? A Camila, ela acabou trabalhando com a gente 3 vezes. E dos valores mínimos que ela atuou, o menor foi 10. Então, por isso que da Camila só se repetiu uma vez e trouxe só o 10 mil. Enquanto das outras pessoas que não se repetiram, trouxe os valores que a gente já tem. Assim que o agrupamento funciona. Ele pega os nossos campos, os valores iguais, e agrupa. Como o agrupamento também trouxe o valor mínimo, ele trouxe o menor para Camila. Se a gente trouxesse agora a soma, né? A soma do serviço, ele apenas somaria para as pessoas que estão agrupadas no nome. Então, aqui na Camila, agora, ao invés de trazer o mínimo, traria o valor somado, né, dos serviços dela. O que seria um insight, né? De todos os serviços que a gente pagou, quais foram os valores que a gente pagou para cada pessoa, né? Para cada prestador de serviço que a gente tem. Então, aqui a gente teria essa informação, né? Ah, para Camila foi 17, para Gabriel foi 100, para Igor 50, para Marcos, tananã, e assim por diante, tá? Então, agora, vamos supor que você quisesse, né, no seu levantamento, saber para quem você pagou mais de R$ 1.000, né? Aí entra o Having. O Having, você consegue fazer cláusulas, né, com funções. Ou seja, você trabalharia dessa maneira. Me traga todo mundo que o salário, utilizando uma função de agregamento, é maior né, que 1.000. Então, aqui, eu poderia não trazer, né, trazer todos os salários, mas aqui eu teria que agrupar por salário também, porque agora eu não estou fazendo um agrupamento, mas eu quero saber quem, de todos os salários que eu paguei, né, nesse mês, para todos os prestadores de serviço, quem, somando tudo, recebeu mais de R$ 1.000. E aqui eu teria essa informação. Ó, quem recebeu mais de R$ 1.000 aqui, somando tudo? Foi a Camila. A Camila, né, no serviço que ela fez, ela recebeu mais de R$ 1.000. E o Lucas. Então aqui dos nossos serviços que a gente pode perceber, todo mundo, todos os serviços que somados aí, né, somados por serviços que receberam mais de 1.000, foram esses, a Camila. Mas notem que eles não estão agrupados. Ou seja, se eu quisesse que esses valores estivessem agrupados, eu teria que somar aqui também. E aqui eu poderia tirar o agrupamento do salário. Então, de salários agrupados, quem recebeu mais de 1.000 foram essas pessoas. Então, dessa maneira, você consegue extrair algumas informações, dá para você fazer outros jogos, outras brincadeiras. Tudo depende de como a pessoa quer o relatório, qual insight ela quer ter. Mas com essas funções aqui e muitas outras mais, você pode agregar valores semelhantes e fazer alguns cálculos e extrair insights aí de todos os seus dados, de todas as suas tabelas, tá bom? Então essas foram algumas das funções que eu separei aqui, funções bem úteis que você vai usar no dia a dia. E espero que tenha ficado claro. E fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.